Olá, hoje no Livros que Iluminam vamos falar deste livro aqui, Crônicas de Além Túmulo. Primeiro livro do Humberto de Campos, pelo Chico Xavier, né, Geraldo? Sim. E é interessante como nesse livro o Humberto ele se sente impactado, né, pela realidade do Chico Xavier, que era um rapaz de 20 e poucos anos naquela época, né, e uma realidade muito difícil, paupérrima, e Humberto de Campos teve a oportunidade de conhecer o primeiro trabalho do Chico, ainda encarnado, Humberto, né, que foi o Parnaso de Além Túmulo. Tinha uma certa abordagem, né, que, enfim, ele vai confirmar isso depois da vida dele no plano espiritual, né? Ele não tinha aquela crença assim toda, né, como depois ele foi descobrir do outro lado da vida. E isso deve acontecer com a maioria de nós, né, que às vezes não temos ainda o conhecimento da realidade espiritual. Quando chegamos lá de lá, a gente se impacta, né? Tem uma surpresa grande. Mas ele confirma também muita coisa, né? Mostra o caráter dele. E o que é mais impressionante que eu acho, assim, Mai e Pedro, é que ele acaba mostrando muito da sua própria personalidade, né? Seu estilo. O Humberto de Campos, né, quando encarnado, ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras, né? Então ele teve a oportunidade também de conhecer, né, o Parnaso, a primeira obra do Chico. Foi publicado em 32, né, 1932, pela FEB. Mas encarnado ainda não acreditou, vamos dizer assim, né? Não se rendeu a todo aquele consolador, a todo esse trabalho do Espiritismo. E quando ele desencarna, ele percebe isso, né? E é interessante porque logo 4 meses depois ele já vem trazer essa obra, que é a primeira dele, né? Que é um período muito curto. Né? Ele dá a primeira comunicação, né? Depois de 4 meses do seu desencarne, né? Que é o capítulo 1 do livro, né? E aí, ao longo dos 2 anos seguintes, ele vai dando as demais comunicações, até que em 37 é publicado, né? E é interessante isso que você falou, justamente que ele conta aqui no livro, em linhas gerais, o que ele imaginava, uma das coisas que ele imaginava que poderia acontecer ao morrer com o espírito, e aqui ele conta o que ele de fato encontrou, né? Ele, inclusive, fala do Pedro, né, que ele imaginava que fosse encontrar Pedro com as chaves do céu. Né? E 1 ano depois, de fato, ele encontrou com Pedro. Foi. Interessante. Esse capítulo de Pedro que você fala está aqui, Pedro o Apóstolo, isso, capítulo 20. Né? Em dado momento assim, quando a figura veneranda de Simão parecia prestes a prosseguir na sua jornada, inquiri abruptamente. Ele pergunta para Pedro, né, como uma espécie de entrevista, né, lá no plano espiritual, o apóstolo Pedro. E a pergunta é interessantíssima, ele diz assim: qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? Ele perguntando para Pedro, né, qual é que é o objetivo dele no Brasil? Venho visitar, olha a resposta de Pedro, a obra do Evangelho. Está na página 114 aí, né? Venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. E é interessante que estava acontecendo o 2º Congresso Eucarístico Nacional, ali na região onde Pedro se encontrava naquele momento. Aí o Humberto ele toca nesse assunto, né? Pergunta se foi por isso também que ele estava ali. Aí Pedro não entende, aí que ele vê aquela multidão, né? E fala que nesses templos faustosos não há lugares para Jesus nem para os seus continuadores. Oh, meu Deus, Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, né? O pseudônimo, tem várias obras. Capítulos curtos, né? Normalmente uma historinha em cada um, que ele vai abordar várias histórias do plano espiritual, né? Tem 2 livros muito famosos que inclusive falam dessa questão do Brasil, né? Que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também o outro que talvez seja o mais conhecido, que é o Boa Nova, né? Que traz a apresentação, né, de apóstolos, né, discípulos, trabalhadores do Cristo da época, né? E o gostoso na leitura de Humberto de Campos, de Irmão X, é que ele narra com uma naturalidade tão grande, a gente se sente ali envolvido no texto, né? Participante, e sempre tem uma lição. Isso é que eu acho assim, aquela sinceridade, a honestidade, né, de Humberto de Campos é impressionante. São crônicas, né? Então ele retrata realidades que ele vivenciou, né? Mas com toda essa poesia que poucos sabem, né? E conteúdo moral, né? Porque mesmo depois indo para o plano espiritual,
a visão também se modifica, porque se amplia, não é? Começa a enxergar várias coisas que antes não via. Ele até coloca em vários textos, né, Pedro e Maia, assim, no sentido de que o leitor provavelmente não vai acreditar, mas sou eu mesmo, né? Esses livros de Humberto de Campos, por isso são livros que iluminam, né? Só da gente entrar em contato com eles, ao estarmos lendo eles, a gente sente essa vibração, a gente entra em contato com essa vibração desses espíritos, dessas histórias, né? Sim. E parece que a gente realmente está em outro plano, né? Muito mais amoroso, né? E a gente sai fortalecido, sereno, equilibrado depois de ler uma obra dessa e muito reflexivo, né? E tem um outro capítulo muito interessante que é o de Judas, né? Sim. Nesse livro de estreia, né? Ele já chegou com cada entrevista, né? Judas, Pedro Apóstolo, Tiradentes, entre outros, né? Sócrates. É muito, muito, muito importante. Nossa, como vale a pena a gente ler, né? E refletir essas crônicas tão bonitas de Humberto de Campos. E nesse capítulo do Judas é interessante, né? Porque acho que tem muita gente que pergunta, como é a história de Judas mesmo? O que aconteceu com ele, né? Se enforcou, qual é a situação dele atual, né? E aí tem um capítulo dedicado a isso. E o que eu achei mais interessante é que ele não se contém, né? Vai conversar com Judas, bem uma característica nossa, né? Curioso. E aí eu acho muito interessante a resposta que Judas dá para ele, que nos faz, lógico, refletir a questão moral, o que temos feito, não só com Judas, mas com todos os nossos irmãos que estão ao nosso redor, né? Que ele fala, em todas as homenagens a ele prestadas, a ele no caso Cristo, né? Eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam sem refletir se poderiam atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Então, já houve a reparação, né? Reparação, tanto sofrimento e tudo, o trabalho depois que desenvolveu, né? Em outras encarnações, enfim. Então vamos aproveitar, né, já esse ensejo aí e pegar mais um gostinho de leitura aqui, né, do capítulo 34, as primeiras palavras desse capítulo chamado Carta à Minha Mãe, em que ao escrever a sua mãe, Humberto de Campos, ele conta como é que é o ambiente ali do Chico Xavier no seu quartinho, fazendo o seu trabalho ali com seus 20 e poucos anos, né? E começa assim: Hoje, mamãe, eu não te escrevo daquele gabinete cheio de livros sábios em que o teu filho, pobre e enfermo, via passar os espectros dos enigmas humanos junto da lâmpada que aos poucos lhe devorava os olhos no silêncio da noite. A mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. A minha secretária é uma tripeça tosca à guisa de mesa, e as paredes que me rodeiam são nuas e tristes, como aquelas da nossa casa desconfortável em Pedra do Sal. O telhado sem forro deixa passar a ventania lamentosa da noite, e desse remanso humilde, no qual a pobreza se esconde exausta e desalentada, eu te escrevo, sem insônias e sem fadigas, para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer a mais nobre das mães. Que lindo, né? Crônicas de Além Túmulo é a nossa indicação no Livros que Iluminam de hoje.